irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade. Estar aqui com os irmãos, adorar a Deus. Deus é tão grande, Deus é tão grande. Aleluia! Que Ele nos dá a oportunidade de adorar o Senhor mais uma vez. Amém? Vou pedir para você estar em pé. Deus abençoe o pastor Rogério, sua esposa, Deus convite. Estou me retornando, não para Jesus, Jesus faz tempo. Retornando uma pregada, né? Eu tive uma oportunidade de pregar no ano passado. Aleluia! E estou um bom tempo sem pregarmos, mais ou menos uns 7 anos. Vocês não têm paciência comigo. Não é que eu não preguei durante 7 anos. Cada uma vez ou outra, mas uma ferramenta que você não usa, você não vai amolar ela, né? Mas sempre falando com Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. XVI. Esse é o versículo 25. Ele diz assim: de perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do castro se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando para que os outros presos tinham fugido. Mas Paulo, com grande voz, dizendo: não me faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro de todos os reinos e se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amém? Senhora, até aqui, você pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, Deus colocou uma palavra de Deus nesta manhã no meu coração. Uma palavra que você já ouviu por diversas vezes. E a palavra de Deus se renova. Nós sabemos que Saulo, ou Paulo, vamos falar de Paulo, teve uma conversão muito importante. Um dos maiores pregadores, evangelistas do Evangelho de Jesus Cristo, chama-se Paulo. E a conversão dele foi tão interessante, porque ele perseguia os crentes, mandava matar, mandava açoitar. Mas uma certa vez ele pediu carta aos sacerdotes para Damasco, e o próprio Jesus apareceu para ele. Ele caiu do cavalo e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, ele se converteu ao Evangelho, e agora o perseguidor agora passa a ser perseguido, porque ser crente não é fácil. Alguém vai dizer assim: mas vem para Jesus. Mas sabe que o Evangelho que está sendo pregado hoje parece ser fácil, mas ser crente é ser perseguido pelo inimigo, pelas pessoas, até mesmo aí fora, ou até mesmo por aquele crente que deixa o inimigo ser usado. Mas sabemos que nós passamos por perseguições todos os dias. E Saulo, ele entra em Damasco, já segue um homem chamado Ananias. Ele vai orar por ele. Ananias vai dizer: Senhor, já dei ouvido de Saulo que ele manda prender e matar todos aqueles que te servem. Mas o Senhor, ele já conhecia Paulo, ele já conhecia Saulo, ou Paulo, como você entende. Ele já sabia quem era ele. Então Deus ele resolveu investir
a investida de Deus foi tão grande na vida de Paulo que não dá para explicar. Às vezes nós olhamos para nós e dizemos: por que será que Deus me escolheu? Tudo tem o seu propósito. Por que será que eu sirvo a Deus? Você já parou para perceber? Porque nessa manhã de domingo você saiu da sua casa, acordou cedo para vir para a igreja. Por que será? Por que será que Deus escolheu você para fazer a obra dele, para servir a Ele, ou para pregar o Evangelho a toda criatura? Nós não temos nada para oferecer para Deus. Às vezes nós não sabemos nem falar, não sabemos louvar, não temos aquela eloquência das pessoas de falar bonito, ou até mesmo louvar bonito. Mas por que será que Deus nos escolheu? Tem um só propósito: é para você pregar o Evangelho. E nós falamos assim: nós somos perseguidos todos os dias o nosso inimigo, chamado nós mesmos, nos persegue para tentar nos afastar de Deus. O que nos afasta de Deus são os nossos pecados, são as nossas falhas. Mas Deus, todos os dias, toda manhã, Ele nos dá o início novamente para prosseguir e caminhar na presença de Deus. Vemos que este homem chamado Paulo, ele vai ser perseguido. Ele vai ser perseguido por amor do Evangelho. Mas o que eu acho mais interessante, irmãos, quando Paulo e Silas estavam indo para a oração, ele vai avistar uma jovem que tinha um espírito de adivinação. Você já andou na 25 de março? Já viu aquelas pessoas que faz mágica e todas as pessoas ficam em volta dele, querendo ver o que está acontecendo? Aquela jovem estava dando grande lucro para o seu Senhor. Mas crente que vai para a oração é um crente diferente. Olha para essa pessoa que está do lado, vê se ele é da oração. Se ele é da oração, ele é diferente. Ele vai dar um sorriso para você. Eu imagino só Paulo e Silas andando e vendo aquela jovem com espírito de admiração. Paulo olhou para Silas, Silas olhou para Paulo e disse: vamos expulsar. E foi assim que aconteceu. Ele expulsa o demônio que estava na vida daquela jovem. O demônio que estava na vida daquela jovem disse: aqueles homens lá são servos do Deus Altíssimo. Sabe? O nosso testemunho não é aqui dentro da igreja. O nosso testemunho é lá fora. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Por quê? Não é pela nossa roupa, não é pela nossa aparência, mas é pelas nossas atitudes e postura diante de Deus. Então o demônio já sabia quem era Paulo e Silas. Esses homens aí anunciam o Evangelho de Cristo. Eles expulsam o demônio. E quando eles expulsam o demônio daqueles senhores, não gostaram, mandaram açoitar Paulo e Silas, deram chicotada nas suas costas. Eles apanharam por amor do Evangelho. Hoje em dia nós falamos: eu estou sendo perseguido, vou sair da igreja, vou abandonar, vou entregar a minha carteirinha, não vou ser mais crente. Por quê? Porque eu estou sendo perseguido. Mas naquela época não. Os crentes daquela época apanhavam, eram chicoteados, eram jogados no cárcere interior. Mesmo assim, apanhando, sofrendo, eles não entregavam, eles não falavam para o Senhor: não quero mais saber de ser crente. Mas era um privilégio deles apanhar e sofrer por amor de Cristo Jesus. Qual é o sofrimento de hoje que a gente não consegue viver, que a gente não consegue passar? Olha só, eu estava vindo da igreja, na minha frente tinha duas mulheres, e tinha um rapaz no meio da rua. Ele estava encurvado, joelhado no meio da rua, com as mãos para trás. E a jovem estava na nossa frente, parou ele
e disse: irmão, aquele homem está endemoniado, vá lá e expulsa. E aí ela me cercou, ela me parou e me cercou, pastor. Eu estava de terno e gravata. Ela falou: irmão, vá lá e expulsa. E a outra jovem falou para a outra: mas como você sabe que ele está endemoniado? E ela falou: mas quando eu ia para a igreja, eu já sabia como as pessoas estavam endemoniadas. E aí já lá eu expulsar o demônio no meio da rua, em frente do bar. Coloquei a mão no rapaz, e o demônio falou assim na boca dele: eu te conheço. Eu já fiquei assustado. O que será que o demônio vai falar aí? Eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei que você serve o Deus Altíssimo. Eu falei: eu sirvo Ele mesmo. Então, em nome de Jesus, sai. Quando eu falei isso, irmãos, o rapaz voltou em si, mas passou uns 2 minutos, voltou de novo. E aí o demônio falava assim: eu te conheço e ele é meu. Eu falei: então em nome de Jesus, sai. Quando eu falei isso, o demônio ainda continuou. E aí eu perguntei de novo: aonde você mora? Ele falou assim: eu moro em todos os lugares. Moro ali no bar, eu estou ali na rua, na esquina, eu moro em todos os lugares. Eu falei: então, em nome de Jesus, sai. Quando eu coloquei a mão, o rapaz voltou em si. Quando ele voltou em si, eu perguntei de novo: aonde você mora? O rapaz falou assim: eu moro descendo a rua ali naquela casa à direita. Eu falei: então vai, rapaz, vai para a sua casa, porque Deus ele tem uma obra na sua vida. Se eu fosse uma pessoa que tinha medo, a jovem ia olhar para mim e falar assim: o irmão está com medo de demônio, não coloca a mão porque está devendo. Mas foi a mesma coisa Paulo e Silas. Eles falavam assim: eu vou, em nome de Jesus. Ele colocou a mão naquela jovem, o demônio saiu. Mas por isso, por eles fazer a obra de Deus, eles foram lançados dentro da prisão, o cárcere interior, aonde não era 5 estrelas, não era uma cadeia 5 estrelas. Alguns vão dizer que aquele cárcere era onde descia as fezes dos maiorários, da sinagoga, e ali os presos ficavam. Mas Paulo e Silas estavam com os seus pés amarrados, com as suas mãos amarradas, mas mesmo assim eles acharam força para adorar a Deus. Eu não sei o que você está passando nesta manhã, mas o Senhor manda eu te dizer nessa manhã: em meio à circunstância que você está passando, não importa, adore ao Senhor. Está doente, adora ao Senhor. Está enfermo, adora ao Senhor. Está desempregado, adora ao Senhor. Por quê? Porque enquanto você vai adorando, as portas vão se abrindo. Não, vou falar de novo. Enquanto você vai adorando, as portas vão se abrindo. Paulo poderia falar para Silas: olha agora onde nós estamos. Apanhamos por causa do Evangelho, apanhamos por fazer a obra de Deus, mas mesmo assim eles adoravam ao Senhor. E diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, e os outros presos os escutavam. De repente veio um tão grande terremoto que abalou todas as portas e foram abertas prisões de todos. Por que será que nós louvamos primeiro antes da palavra? Porque alguns vão dizer que o louvor abre as portas. Você está triste? Adora o Senhor. Tem um ditado aí fora que diz: quem canta os seus males espanta. Então o louvor, mesmo você estando triste, abatido, cabisbaixo, quando você louva, você esquece totalmente os seus problemas. Quando você louva, você adora o Senhor, e o Senhor responde o seu louvor. Mesmo você lavando louça dentro da sua casa, mesmo você não tendo nada para comer dentro da sua casa, quando você louva, algo diferente acontece. Então o louvor abre as portas, pastor. Porque quando eles louvavam, os pés estavam amarrados, as mãos também estavam presas, mas estava a existir algemas e correntes que possa impedir de um adorador adorar a Deus.
O próprio Jesus, ele disse: a hora vem, a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Tem adorador aqui nessa manhã? Tem adorador aqui nessa manhã? Você tem um motivo de adorar a Deus? Nós temos um motivo de adorar a Deus. E o carcereiro quis se matar. Por quê? Porque quem cuidava dos presos e os presos fugissem, se fosse hoje, acho que não ficaria ninguém. Não ficaria ninguém se as portas se abrissem. O carcereiro era responsável de cuidar dos presos. Então, quando ele viu as portas e as prisões abertas, ele falou: e agora? Vão pegar eu e a minha família, toda a minha família vai ser eliminada. Quando ele viu as portas abertas, ele falou: é melhor eu tirar a minha vida, para não ver a minha família padecer. O carcereiro quis se matar, mas Paulo gritou bem alto: não faça-lhe o mal, porque todos aqui estamos. Mas que poder é esse que os presos ficaram ali? Que poder é esse que quando as portas se abriram, nenhum preso teve coragem de escapar? É o poder de Deus. Quando o poder de Deus invade a casa, todos ficam parados. Quando o poder de Deus invadiu a prisão, todos ficaram ali, vendo o poder de Deus dentro daquela prisão. O carcereiro disse: eu vou se matar, mas Paulo disse: não faça meu mal, porque todos aqui estamos. E o carcereiro disse: o que é necessário para que eu e minha casa seja salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Romanos 10:10 diz que com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Se você perguntar para alguém ali fora, você vai perguntar: você crê em Deus? Alguém vai dizer: eu creio em Deus. Você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Mas o que é necessário para que a gente se salve? É confessar. É confessar. Porque o pastor faz um apelo todos os cultos, sendo que eu creio em Deus, eu posso ficar aí sentado. Porque o pastor faz o apelo e fala para mim vir na frente e confessar? Porque com a boca se faz confissão para a salvação. Crer em Deus, qualquer um pode crer, qualquer um pode acreditar, mas todos temos que fazer a confissão que só Ele é o Senhor e pode nos salvar. Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O terremoto não foi somente para abrir as portas. Paulo e Silas não foi somente naquela prisão por acaso, mas foi para que uma família seja salva também. Então nessa manhã o Senhor está dizendo para você: não importa o que está acontecendo, mas eu e a minha casa, você e a sua casa, servirá ao Senhor Jesus Cristo. E agora, eles estavam na prisão, jogaram eles. Quando eles souberem que eles eram cidadãos romanos, ele falou: fizemos besteira, vamos soltar eles. Paulo disse: não, apanhamos, sofremos publicamente, e agora eles querem nos soltar às escondidas? Não, manda eles mesmo vir aqui e nos soltar. E eles temeram, irmãos, porque eles também eram cidadãos romanos. Então o que Deus ele tem para você é tão grande, mas tão grande, que você ainda não entende, pode não entender. Mas o Senhor está dizendo, através do seu louvor, através da sua adoração, quando você adora o Senhor, é diferente.
Então não pare de adorar, não pare de glorificar o Senhor. Disse, irmãos, que seria rápido, estou esperando de novo. Mas o Senhor é tão grande para nos surpreender a todos os dias. E a cada momento o Senhor nos dá a vitória nesta manhã. Amém? Eu gostaria de louvar a Deus com louvor. Não sou cantor não, mas eu gosto de adorar a Deus. Amém? Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche os olhos nessa manhã. Obrigado a Deus. Medita nesse louvor. Obrigado a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão e das águas pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você sabe louvar esse louvor? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão e das águas pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
afasta. Glória a Deus. Pega então você lá. Glória a Deus. Deus tem vitória para você nessa manhã. Glória a Deus. Vai adorando ao Senhor, vai glorificando. Espírito Santo de Deus. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai glorificando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sustentado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Deus é santo, Deus é poderoso. Enquanto eles vão procurando aqui, fazendo oração, Senhor Deus, aleluia, o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Eu acredito, Senhor, que todas as portas vão ser abertas para a glória do teu nome e para que o teu nome seja glorificado, que o Senhor venha dar vitória em nome de Jesus.